Imagine a seguinte situação. O cliente liga em cima de uma placa ou de um anúncio seu no portal, no teu site, e fala assim, tô querendo um apartamento de 3 quartos no bairro Y. Você tem alguma coisa? Tem. Ou melhor, ele chega e fala bem assim, eu tô querendo um apartamento de 3 dormitórios. Você tem alguma coisa? Você fala assim, tenho. Aí você pergunta a ele assim, algum bairro de preferência? Aí ele fala, não, o que você tem? Ou ele pergunta, eu quero um apartamento de 3 dormitórios no bairro X. Aí você pergunta, bacana, até quanto você quer investir? Ele fala, o que você tem? Imagine esse cliente. Ou imagine aquele cliente que você apresenta o imóvel para ele, de 3, de 2, uma sala comercial, uma casa, e aí ele fala assim, interessante, gostei dessa casa, no bairro X, no bairro A. Você tem no bairro B? Você tem em outro bairro? Ah, gostei desse apartamento, mas você tem casa? Ah, gostei desse 2 quartos, mas você tem de 3? Imagina um outro cliente, que você pergunta para ele sobre o bairro, a região, ele te fala o bairro, te fala a região, aí você pergunta em um determinado momento, você vai financiar? Aí ele fala, não sei se eu vou financiar. Posso financiar, posso fazer um consórcio, posso dar meu imóvel com parte de pagamento, posso colocar o meu carro, eu não sei ainda, eu tô vendo. O que você tem para me mostrar? São clientes que eu imagino que você já atendeu, ou que nesse momento está atendendo. E aí, para desespero dos profissionais do mercado 1.0, eles ou apresentam mais coisas, ou largam esse cliente por entender que esse cliente não é um cliente comprador. O que eu quero trazer para você nesse vídeo, desmistificando o mercado 4.0? No mercado 4.0, nós compreendemos que existe uma jornada de compra. Essa jornada, ela foi quem criou essa jornada não foi o Guilherme Machado, foi o Google, por meio de comportamento de busca na internet. E aí, eu trouxe esse conceito para o mercado imobiliário e customizei esse conceito. Então, eu trago o conceito do Google, que eu insiro no mercado 4.0, que é o mercado da experiência, e trago uma técnica para que você compreenda a jornada de compra do cliente, que é o conceito do Google, customizado ao mercado, em cima dos exemplos que eu acabei de passar para você. A primeira etapa, a primeira fase da jornada de compra, aluguel do seu cliente, é o que a gente chama de aprendizado e descoberta. Esse cliente, nesse momento aqui, de aprender e descobrir sobre o problema que ele tem, a gente fala que é uma etapa do pré-lead. Geralmente ele não gera um formulário na internet para você. Geralmente ele não chega até você. Por quê? Porque ele está aprendendo e descobrindo sobre aquele problema. Exemplo, ele quer um quarto maior, ele quer uma varanda maior, ele quer uma garagem, ele quer uma área de lazer, ele quer um sol nascente, ele quer sair de uma casa para um apartamento, enfim. Ele percebeu que ele tem um imóvel que é bacana, mas que já não atende mais ele de forma completa. Então ele começa a fazer essa busca, começa a descobrir. Geralmente ele vai em sites especializados, blogs, eu costumo dizer que é o cliente autodidata. Ele começa por si mesmo descobrir sobre aquela situação. Aprendizado e descoberta. A segunda etapa da jornada de compra do cliente, jornada de aluguel, é reconhecimento de problema. Ele aprendeu e descobriu, falou, caramba, eu tenho de fato um problema. Ele reconhece que ele tem um problema. Nesse momento, ele te gera um lead, te gera um formulário, né? Ele preenche o formulário e chega até você. Esse cliente do reconhecimento de problema é o cliente dos meus exemplos anteriores. É o cliente que reconheceu que tem um problema, mas ainda não sabe como resolver esse problema. Então, é o cliente que compra ou aluga, que quer um apartamento no imóvel, e quer um imóvel no bairro X ou Y, que vai financiar ou fazer consórcio, que vai analisar se vai financiar, se vai colocar o carro. É o cliente que está vendo o que tem no mercado, está analisando o que tem no mercado. Deixa eu ver o que tem no mercado,
dentro das condições que eu tenho, que eu também ainda não sei como que eu vou encaixar as minhas condições nessa aquisição. É o reconhecimento de problema. Geralmente é o cliente que está, vou dizer assim, perdido no sentido de ele não sabe ainda como resolver esse problema. Ele reconhece que tem, mas não sabe como resolver. Por que é importante você saber dessas etapas? Porque um cliente, no reconhecimento de problema, a pior coisa que você pode fazer, e no mercado 1.0 isso é muito comum eles fazerem, é mostrar imóvel, mostrar mais apartamento. Porque o cliente pede, você mostra, o cliente pede, você mostra, o cliente pede, você mostra, o cliente pede, você mostra. Como é um cliente que está perdido, quanto mais você mostra para ele, mais perdido ele fica. E aí ele começa a gerar essa consciência do problema no mercado. O que acontece com isso? A jornada é alta, demora a decidir, o desgaste emocional é altíssimo, a conversão é muito baixa. No mercado 4.0, e é isso que é isso que por meio da metodologia nós ensinamos, quando nós identificamos esse cliente, porque nós temos esse conceito, esse é um vídeo curto, esse conceito eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando para você, que tem várias variáveis aqui para você aprofundar, mas com esse vídeo já te dá uma clareza e uma consciência do que de fato é isso. Você não pode educá-lo ou gerar essa consciência no mercado. Você precisa trazer o que eu chamo para a mesa. Aqui entra o processo de educação, de orientação, de direção, de compreensão. Porque lembre-se que ele aprendeu e descobriu sobre algo. Quando ele aprendeu e descobriu, fase 1, ele reconheceu que de fato ele tem um problema. Só que ele já vem de um processo de aprendizado, que antes desse processo de aprendizado teve uma percepção de situação que levou a ele a buscar na internet esse aprendizado. Se você não conhece essa jornada e a origem, muito, muito, muito difícil você conseguir o quê? Dar essa direção, esse empoderamento, essa clareza para ele. Na mesa, nesse entender para atender que nós ensinamos da metodologia, entender as expectativas, anseios, frustrações ou desejos, é onde você de fato passa a ser interessante e não interesseiro. Você passa a ouvir, a fazer perguntas inteligentes para que o cliente sinta-se num ambiente confortável e que esse ambiente confortável permita que ele externe os desejos, os anseios, as expectativas e frustrações. É de fato um trabalho estratégico. É de fato um trabalho onde você busca compreender. Para você, depois que fizer isso, você ir para a fase 3, que é o quê? Consideração de solução. O cliente na etapa consideração de solução é o cliente que fala para você, ó, eu quero um apartamento de 2 quartos no bairro X. Ele precisa ser assim, ele aí passa as características, precisa ter armários, precisa aceitar um imóvel de menor valor, precisa aceitar financiamento, precisa aceitar FGTS, precisa desocupar o imóvel em 30 dias. Ele tem clareza, ele é específico. O cliente na etapa 3, consideração de solução, ele é um cliente que já sabe o que ele quer, tá? Para você ir para a fase 4, que é a decisão de compra, que é onde você entra na fase de negociação e fechamento, tá? Então, no mercado 4.0, nós sabemos dessas 4 etapas: aprendizado e descoberta, reconhecimento de problema, consideração de solução e decisão de compra. O cliente do meu exemplo, do início do meu vídeo, aquele cliente perdido, geralmente é o cliente que está na etapa 2, reconhecimento de problema. Que se você for para o mercado, você deixa ele mais confuso e geralmente você larga ele. Se você percebe que esse cliente está na etapa 2, ou no atendimento, telefone, e-mail ou presencial, você, após ver esse vídeo, você vai lembrar de mim. Lembra assim, vou criar uma âncora aqui. Cliente bêbado, perdido, não sabe o que ele quer. Então, opa, olha o que o Guilherme falou do mercado 4.0. Preciso criar uma forma de levar esse cliente para o meu escritório ou sentar com o cliente na mesa e ouvi-lo, para que eu consiga entender da onde veio o aprendizado, descoberta dele, da onde veio esse estímulo, para aí sim eu conseguir encontrar o melhor imóvel para ele. Se eu continuar no mercado,
eu vou perder esse cliente, eu vou largar esse cliente, e ele é um cliente comprador, tá? Ele é um cliente que vai alugar um imóvel com você, por exemplo, mas ainda não sabe como, ele não sabe ainda qual remédio que ele vai tomar, é muita opção no mercado, ele tá bêbado, perdido. Então lembre-se desse vídeo, lembra dessa estrutura, ok? Se você pegar o cliente na etapa 3, consideração de solução, que é um cliente que já fala com você o que ele quer, onde ele quer, ele está específico, você vai se empolgar. Opa, tô com baita de um cliente comprador. E de fato você tá. Mas esse cliente, ele já passou pela etapa 1, aprendizagem descoberta, já passou pela etapa 2, reconhecimento de problema, e está na etapa 3, de consideração de solução, onde todas as outras 2 etapas ele fez sozinho. Então, de alguma forma, é um cliente que já veio de uma educação própria, que teve influenciadores de outros corretores, de amigos, de parceiros, de outros profissionais, que pode, se você não identificar isso, comprometer a tua jornada, a tua conversão. Por quê? Porque ele, como ele te dá precisão, ele também te dá empolgação. Só que esse cliente, ele está pulverizado no mercado, ele está com você e todo mundo. É o cliente que fala com você, ó, já vi o imóvel com o João Beltrano. Então, nesse cliente na etapa 3, consideração de solução, é o momento que você está indo para o fechamento praticamente. É um cliente que, de fato, está no momento de compra. Mas eu também lhe sugiro, por meio da metodologia, em cima do que a gente tem praticado no mercado nos últimos anos, que antes de você se empolgar, você precisa fazê-lo perceber, ou fazê-la perceber, que você tem algo, que você tem alguma informação que ela ainda não viu, que ela ainda desconhece. Você precisa ampliar a visão dela, ou dele, né? Por que você precisa ampliar? Para que ele perceba, o cliente perceba que existia um ponto cego que ele não tinha visto e que com você, um profissional diferenciado, especialista, foco na pessoa, foco em entender para atender, não atender para vender, independente da venda do aluguel, você se sente obrigado a passar essa informação, essa educação para esse seu cliente, para que ele veja valor em você, não no produto. O mercado 4.0 não é o mercado do foco do produto, mas sim da pessoa. Eu amplio essa visão. Quando eu amplio, eu falo, caraca, não tinha pensado nisso, ninguém me falou isso. Pronto, agora você tem valor para ele. Não quer dizer que, caso você não faça isso, ele não vai comprar de você. Essa técnica, ou essa forma que o mercado 4.0 trabalha por meio da metodologia QR, é uma forma de você pegar a atenção do seu cliente, que é o ativo mais importante. Ele, de fato, não vê em você a melhor opção, mas a única opção, porque só você tirou ele desse ponto cego. Para aí você ir para a fase 4, que seria a decisão de compra, que é a fase de negociação e fechamento e, de fato, o contrato assinado de aluguel ou de venda. Então, perceba que existe uma estrutura técnica. É isso que o mercado 4.0 se diferencia do mercado 1.0. Enquanto o mercado 1.0 é um mercado empírico, do achismo, das minhas práticas, das minhas ações, sem ter análise nenhuma, onde o meu passado ele está muito no meu presente como garantidor das minhas ações, e na verdade a gente sabe que se o sucesso do passado desse certo no presente, nós venderíamos todos os dias, porque lá atrás em algum momento nós vendemos, fazendo exatamente isso que muitas vezes nós estamos fazendo hoje, mas nós estamos nos relacionando, trabalhando, atendendo a maior variável do universo, que é o ser humano, que tem emoções, comportamentos, influências, ambiente, contexto, e isso muda totalmente a percepção, a decisão e a ação dessa pessoa. Nessa compreensão e nessa estrutura, a tua conversão é maior, o teu desgaste é menor e a tua jornada entre atendimento e fechamento é muito menor. Por quê? Porque você compreende as 4 etapas, compreende o comportamento de cada etapa, consegue gerar o estímulo para que ele reaja ao teu estímulo do jeito que você entende que ele precisa reagir nesse diagnóstico, consegue ampliar a visão, tirá-lo do mercado, fazendo perceber que você é único, e aí sim, oferta em um mercado com demanda. Viu como é diferente o mercado 1.0 do 4.0? 1.0 é operacional, 4.0 é estratégico. E venda é uma ciência. Assim como administração, direito, medicina, é uma ciência.
que deve ser aprendida. Eu sou formado em administração, primeiro período, segundo período. Eu fiz uma faculdade de 4 anos, depois eu fiz minha MBA, depois eu fiz mestrado, enfim. E vai embora, continuando estudando. Vendas é a mesma coisa. Em que período você está da sua formação? Como é que está a sua avaliação em termos de resultado? Qual está a tua compreensão técnica dos conceitos de cada período? Nessa série de vídeos, o meu objetivo é apresentar para você não essa estrutura de grade completa, uma analogia a uma formação acadêmica, mas sim mostrar para você uma formação de um novo mercado que está aí. E em cima de um cliente que não aguenta mais estar nesse 4.0 sendo atendido por pessoas 1.0. Sentir, perceber, não olhar é o que nos faz diferente. É técnica, é estratégia, é controle consciente dos estímulos que você joga para o ambiente. Convido você a fazer essa transição com a gente para o mercado 4.0. Convido você a aprofundar mais na metodologia QR, meus canais de vídeo do YouTube e todo esse conteúdo que a gente tem disponibilizado, nós estamos disponibilizando aqui para você. Muito mais do que conceitos e estruturas, quero trazer você para a nossa tribo, para a nossa comunidade QR. Acredito na força do ambiente. E acredito que juntos nós podemos fazer essa transição de uma forma mais segura. Vem comigo, vamos pro topo, vamos pro pódio, vamos juntos quebrar as regras.